E estes são os valentes de Davi, que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquenome, o principal dos capitães, e Eradino, esnita, que se opusera contra 800 e feriu de uma vez. Talvez na Bíblia de vocês vai aparecer o nome Josebe. A Bíblia de alguém apareceu esse nome? Apareceu, né? Tem uma Bíblia aí que está escrito Josebe. Vamos gravar como Josebe. E depois, Eleazar. Esse nome aí está igual para todo mundo, não tá? Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocavam os filisteus, que ali se juntavam à peleja. E quando Israel os homens subiram. E este levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar, e a mão ficar pregada à espada. E naquele dia o Senhor operou grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá. Está escrito Samá aí para todo mundo? Sama ou Samá, né? E aí fala assim, ó, filho de Agé, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Eis, pois, que pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram ao tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Até aqui, amém? Repita os nomes comigo. Nós vamos repetir os seguintes nomes. Josebe, fala forte, Josebe, Eleazar e Samá. Josebe, Eleazar e Samá. Amém? Grava esses 3 nomes. Pode sentar. Louve ao Senhor com as palmas. Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Ricardo mandou uma mensagem ontem. Falou que hoje era o culto que a gente realiza muitas atividades no culto de hoje. Volume para mim um pouquinho. A gente realiza muitas atividades no culto aqui de hoje, né? É um culto. Esse ano nós estamos no ano da unidade aqui em nossa igreja. O pastor já falou isso por diversas vezes aqui. E hoje nós temos um culto para, além de... Nós já somos unidade, amém? Quem crê assim? Né? Mas de nós compartilharmos uns com os outros e podermos, através dessa unidade que Deus, né, fez em nós, podermos uns ajudar os outros, estar uns com os outros. Inclusive, quando a irmã fez a leitura da primeira mensagem aqui hoje, quem prestou atenção? Quero ver agora, pastor. O que ela leu aqui no início do culto? Eu sei. Quem mais estava aqui? Ela leu assim, ó. O pastor fala muito isso aqui na igreja. Nós temos que estar aqui de corpo, alma e espírito. Não adianta o corpo estar aqui e o espírito estar fora. Né? É melhor sermos 2 do que sermos, porque se um cair, levanta. Então presta atenção nessas 3 personagens aqui. Davi, ele é sucessor do rei Saul. Davi, enquanto rei ungido para liderar Israel, ele, em um certo momento, se destaca, e é um texto muito conhecido, ele se destaca quando um filisteu gigante, alto, aqui na Bíblia não fala a altura dele, mas era um homem alto, mais alto que o resto, um gigante. O texto fala gigante, né? De nome Golias, e Davi se destaca por vencer esse gigante na guerra. E a palavra de Deus fala que, diferente dos demais irmãos, Davi era um garoto de pequena estatura. Eu acho que ele era de minha altura, ou mais baixo que eu sou pequeno. Né? E Davi, pequeno, de pequena estatura, ele foi até o campo de batalha, ele não era um guerreiro até então, né, pastor? Isso é interessante, a história de Davi é linda.
Ele não era um guerreiro. Os irmãos dele eram guerreiros, eram soldados, estavam no campo de batalha, lutavam no exército do rei Saul. A minha esposa conta que a primeira mensagem que eu preguei aqui na igreja, aqui nessa igreja, foi essa, né? Ela não se lembra, ela sempre se lembra disso, né? Ela nem era minha namorada ainda, né? Quem sabe não foi essa mensagem que me ajudou, né? E aí, ela fala que a primeira mensagem que eu trouxe aqui na igreja foi sobre Davi levando uma sacola de queijos para alimentar os seus irmãos no campo de batalha. Porque Davi, ele não era um soldado. Dani, ele não era. Ele era um pastor de ovelhas. E ele se destaca porque mesmo Kennedy não sendo um soldado, todos os soldados se acovardaram diante de Golias. Mas Davi, quando ele pega aquela funda ou aquele estilingue, né? Se a gente fosse trazer para as nossas palavras, eu já brinquei muito com estilingue, já matei passarinho, né? Misericórdia, né? Lá na roça. Então, ele pegou ali a sua funda, aquele elástico, né? Aquela pedra pequena, e esse era o instrumento dele. Quando entregaram para ele aquelas vestes, né, pastor? Aquelas armaduras, ele mal conseguia, não cabia nele, não fabricava armadura para quem tinha um tamanho de Davi, né? E ele, isso aqui vai me atrapalhar. E aí, quando ele estava com aquela pedra para poder encarar aquele gigante em que todos os soldados tinham se acovardado diante dele, e digo, soldados. E o exército de Israel não era um exército frágil, era um exército forte. E aquele gigante filisteu colocando temor naquele povo. Davi, eu imagino que ele estava indo ali levar a marmita, levar almoço, levar comida. Ele olha e fala assim, mas quem que é esse incircunciso para poder desafiar o povo de Deus? Eu não sou um soldado, mas eu não posso aceitar uma coisa dessa. E ele, quando pega aquela pedra, quando ele pega, né, aquele alforje, aquele estilingue, aquela funda, ele não joga, ele joga aquela pedra com a força de um menino. Mas aquela pedra vai impulsionado pela força do Espírito Santo de Deus. Não importa o tamanho da força que a gente faz, importa a pessoa que está alavancando a força que a gente tem. No dia que nós aprendemos que a nossa força, a nossa fé e esperança, não é isso que fala na canção? A nossa fé e esperança está em Deus. Não importa o tamanho da pedra e nem quem está jogando a pedra, importa quem está impulsionando a pedra. Então nós temos que saber quem é o Deus em quem nós confiamos. E Davi, ele é ungido rei. Mas esse conflito, irmão Santana, com os filisteus, não acaba. Ele persiste. E Davi, por uns outros momentos, teve que colocar o seu exército em campo de batalha para pelejar contra esse exército filisteu ou filistino, como preferem alguns. E com o tempo, com a caminhada de Davi, algumas pessoas começaram a o acompanhar. E ele começou a selecionar homens para pelejar com ele no exército dele. E Davi, a partir de então, depois desse grande feito, ele deixou de ser um pastor de ovelha para ser um valente do exército de Saul. E quando era rei, ele começou a também, Gabriel, a selecionar os seus valentes. E aqui, a história desses valentes aparece no livro de 2 Samuel, no penúltimo capítulo, mas parece estranho. O Davi aqui já tinha, se voltar um capítulo atrás, aí, lá no 23, fala do cântico de ação de graças de Davi, ele estava indo morrer. Por que que somente aqui se foi falar desses homens e não no momento dos feitos? Vocês vão entender por quê. Exatamente aqui é feita uma retrospectiva de quem eram esses homens que andavam com Davi. E nós estamos num culto de que nós temos que andar junto. Unidade. E esses homens que andavam com Davi, o exército era numeroso. Numeroso. O texto fala especificamente de 30. De 30. Nós lembramos o nome deles, quem lembra? Josebe, Eleazar e Samar. E foi o texto que nós fala aqui, no 23, nós separamos, né, aliás, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, que é o primeiro versículo que nós lemos aqui. Ele falou sobre Josebe. Grava esse nome, Josebe. Olha só, Josebe, em uma batalha,
Olha quantas batalhas, estou apontando aqui um dedo. Em uma batalha, ele com uma lança, uma batalha, quantos instrumentos que ele tinha para a batalha? Um instrumento, uma lança. Uma batalha, uma lança. Parece ser possível isso? Pensem comigo aqui, isso parece ser bem possível? Não parece ser possível. Primeiro, lança não é um instrumento comum para poder usar na infantaria, ali no meio do campo de batalha. Lança não é instrumento, não tem a mesma flexibilidade, a mesma agilidade, ô Gabriel, que você teria com a espada. Aquele homem com uma lança, aqui fala de uma batalha só. Nessa batalha específica, ele com uma lança feriu, cadê o texto lá? Coloca lá, jovem. 23:8. Com uma lança, em uma batalha, ele feriu 800 homens. Lança é uma arma que não é fácil de manusear na batalha. Geralmente, nas batalhas antigas, quem usa lança está montado a cavalo. Ele joga a lança, fere alguém, a lança fica perdida, ele saca da espada e começa a pelejar com a espada. Quem já assistiu um filme de guerra antiga aqui? É isso que eu estou falando? É isso ou não é? É isso. Ou então segura a lança aqui perto do escudo, ó. Depois que feriu as pessoas, saca a espada e vai trabalhar com a espada. Lança não é instrumento para poder lutar uma batalha inteira. Mas esse homem, com uma lança, ele feriu 800 homens numa única batalha. Aí eu digo para vocês, esse homem estava impulsionado pelas próprias forças? O que vocês acham? Esse homem estava por ele mesmo, por ele só? Não. Mas tem características desse homem que nós temos que aprender aqui hoje. A primeira característica dele, se um homem em uma batalha feriu 800 pessoas, primeira característica, ele era um homem incansável. Fala com seu irmão assim, incansável. Irmãos, eu estava conversando com uns amigos esses dias, aí um me contou assim, eu corri 1 quilômetro, não estava aguentando mais nada. Quem aqui já teve o hábito de correr? Correr, eu gosto de correr, eu gosto muito de correr. Né? A minha atividade física é correr. E aí chega uma certa hora que dá uma fadiga, os músculos começam a doer ali, falta um pouquinho de fôlego, não é assim? Agora imagina um homem numa batalha, com uma lança, ceifar 800, esse homem é incansável. Esse homem é incansável. É bom que sejamos incansáveis para algumas coisas? Sim ou não? Olha só, a palavra de Deus no Salmo capítulo 18, versículo 32 ao 34, fala assim, ó. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ele me cinge de força. Continua o Salmo. Faz os meus pés como das cervas e põe-me nas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram peças de bronze. O que a palavra está dizendo? Não importa a força que você tem, importa a força que Deus te dá. Em outras palavras, é isso. Aleluia! Glória a Deus. Olha outra característica do incansável. Isaías capítulo 40, 29 ao 31. E esse texto é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia. Diz assim, ó. Dá força ao cansado. Às vezes a gente está cansado, não está? A gente tem que ser incansável para algumas coisas. Às vezes a gente pede a Deus que é tanto, a gente fala assim, não, mas já estou cansado, Senhor. Não aguento mais, essa peleja está difícil. Pensa num homem que matou 800 pessoas com a lança na batalha, quando você se sentir cansado. Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha É muito difícil quando a gente tenta alcançar algo sem ter objetivo. Né? Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Quando o cansaço vinha, ele vencia o cansaço e se tornava um incansável. E a palavra fala ainda aí no 40, versículo 30, diz aí o seguinte: os jovens cansarão e fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Aleluia. É assim. Aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Imagina, José, ele estava ali, Gabriel, naquela batalha, confiando em quem? No Senhor.
para ter sucesso na missão que lhe foi confiada pelo rei Davi. Outra característica de Josebe, ele tinha habilidade. Eu não tenho dúvida alguma. Um homem que usa um instrumento. Poderia estar com a espada, não poderia, Jonas? Mas estava com a lança. Mas por que ele estava com a lança? Porque ele tinha habilidade com lança. Olha para o seu irmão e fala assim, qual que é a sua habilidade? Não adianta querer fazer o que você não tem habilidade. Não adianta. O maior problema do cristão, não do cristão, das pessoas de um modo geral, é insistir no que não sabe fazer. Eu estou falando verdade? Se você não sabe, não faz. Vai treinar. Para aquele homem usar aquela lança, imagine que teve muito treinamento. Teve muito treinamento, teve horas de treinamento. Para ele preferir um instrumento que não era um instrumento comum de batalha. Para infantaria, não era comum, né? Ele tinha que ter pelo menos uma espada. Ele estava com lança, porque ele era habilidoso com lança. Nós temos que focar no que nós temos habilidade. Né? Se Deus te deu a habilidade para poder pregar a palavra dele, ô pastor, você me corrige se eu estiver falando alguma coisa aqui, fica à vontade de me corrigir. Mas existe uma diferença de pregar e falar de Jesus. Não tem? Não tem essa diferença? Pregar a palavra que eu estou fazendo aqui. Eu sentei, estudei, li os versículos, separei para poder subir aqui, planejado. Falar de Jesus, eu sou capaz de dizer que falar daquele que nos salvou, basta ouvir falar dele que é só reproduzir o que se falou dele. Entendeu o que eu disse? Basta ouvir falar dele que é só reproduzir o que ouviu. É chegar e falar assim, Jesus é o meu Deus, ele me ama, ele te ama também. Isso não é pregar a palavra de Deus, isso é falar de Jesus. E falar de Jesus é uma habilidade que já veio dentro do crente. Mas eu não falo porque eu não sei pregar. Não, meu filho, ninguém está te falando para você poder pregar. A gente está te falando para você falar de Jesus. Só de você falar que ele te salvou, que ele te amou primeiro, que ele te curou. Aleluia! Glória a Deus. Isso é habilidade que já vem no crente, Gabriel. Fala com seu irmão, isso é habilidade que já vem em você. Eu sou do direito, eu não estou indo dar aula de direito aqui não, mas toda vez que eu estou dando aula, tem uma coisa que eu falo lá com meus alunos assim, quando eu estou dando aula de direito civil. Eu falo assim, olha, existe uma obrigação chamada obrigação próprio terreno. O que é obrigação próprio terreno? Uma obrigação da própria coisa, ela já vem com a coisa. Então, por exemplo, se você compra um carro, ele tem que vir com roda. Porque ele tem como usar em roda? Não tem jeito, né? É obrigação da coisa, é a própria coisa. Quando você compra, né, você aluga um apartamento, quem tem que pagar a conta de luz? Adivinha? Mas você tem que pagar a conta de luz, aí, né? Vai cortar. É uma obrigação que já vem com a coisa. E uma obrigação que já vem com o crente, é a obrigação próprio terreno do crente. É a obrigação de ter habilidade de falar de Jesus. Já vem intrínseco no crente. Já vem pronto, no cristão. O cristão já vem com essa habilidade. Mas eu não tenho essa habilidade. Então tem um negócio errado. Você tem que sentar com Josebe. Você tem que ler o que Josebe fez. Josebe era habilidoso. Ele tinha habilidade no que fazia. Ele fazia porque gostava, fazia com amor. E como ele fazia com amor, ele tinha sucesso na batalha. Porque aquela força que Josebe tinha não vinha só dele. Ele tinha uma habilidade própria. Ele sabia em nome de quem que ele estava ali. Já veio nele. Só que ele treinava. Ele se capacitava. E nós temos que treinar, nós temos que capacitar cada vez mais para falar do Senhor. Outra característica, competência. Sobre habilidade, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, fala assim, há uma diversidade de operações, ou de habilidades. Mas é o mesmo Deus que opera em todos. Lindo isso, né? Ou seja, Deus escolheu para poder tocar um violão. Você, se entregar aquele violão, não vai sair nada, mas vai tocar o baixo, entendeu? Você, cadê? Aqui, vai cantar, mas se colocar na bateria, ninguém vai conseguir, né? Você vai fazer. Vocês estão entendendo? De cada um tem uma habilidade. Mas o dono da habilidade, o que deu a habilidade, a origem da habilidade é o mesmo, é o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Eu ia fazer um negócio aqui, Biel, mas eu não vou fazer. Eu não vão fazer porque senão os irmãos vão ficar rindo aqui. Aqui não é stand-up, é um culto, né? Porque senão eu ia falar assim, ó, vamos exemplificar isso aqui. Débora, senta na bateria, eu vou mandar o Gabriel cantar, eu vou pegar o violão, pô, rapaz, não, rapaz, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? E aí eu vou colocar a Dani para poder tocar o baixo, Rafael para dançar. Aí os irmãos começaram a rir aqui, mas ia dar certo, gente? Não ia dar certo. Por quê? O Deus é o mesmo, a habilidade é particular. Cada um com a sua habilidade. E os ministérios, para poder dar certo, eu tenho que saber que eu fui separado pelo pastor para fazer isso aqui. Então é isso aqui que eu vou fazer e vou fazer bem feito. Amém? Glória a Deus. Terceira habilidade dele, era competência. Fala comigo assim, competência. Salmo 18, 37 fala: persegui os meus inimigos e os alcancei, e eu não vou voltar enquanto eu não tiver acabado com eles. Ou seja, mesmo custando a própria vida, eu tenho que voltar com a minha missão cumprida. Lá no meu serviço tem uma expressão que eu canso de ouvir. Eles falam isso todo dia. Missão dada é missão? Como que você vai fazer? Eu não quero nem saber. Eu quero que você venha aqui e me entrega pronto. E às vezes a gente tem uma missãozinha aqui, a gente fala assim, pastor, isso aí não sai não, senhor. Isso vai sair não. Antes de tentar fazer. Isso é muito grave. Para esse Josebe aqui, Davi só deu uma ordem para ele. Vai para o campo de batalha e luta. E o que ele fez? Foi no campo de batalha e não voltou para trás enquanto ele não utilizou toda a habilidade que ele tinha. Segundo, qual que é o nome do segundo? Segundo homem, qual é o nome dele? O segundo valente, o nome dele é Eleazar. Grava esse nome, Eleazar. Esse tem uma característica fantástica. Eleazar, a história dele vai estar lá no versículo 9 e 10. 9 e 10, que nós lemos aqui hoje. Vou ler de novo. Diz assim, Eleazar, filho de Dodô e de uma aioíta, né? Como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Paz-damim para a batalha. Feriu os filisteus até a sua mão pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. Gente, imagina um homem lutar até a mão ficar grudada na espada. Tem autores que falam que grudou na espada por causa de muito sangue e o sangue secou com a mão dele e a mão não descolava da espada, de tanto sangue. De pessoas que ele matou na batalha. E outros falam o seguinte, porque aqui como fala que a mão ficou dormente, ele não conseguia mais movimentar a mão, de tanto que ele movimentou a mão nessa batalha. Ou seja, é mais um que venceu o cansaço. Ele estava cansado, ele já não estava aguentando, mas ele lutou até o último segundo. Se você continuar lendo o texto, no final do 10 eu falo assim, Gabriel, que mesmo depois da batalha ter terminado, ele continuou lutando. Onde ele viu um filisteu vivo, ele ia lá, esse aqui também. Tem um gritando ai ali, peraí que eu vou acabar com... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele foi além. Às vezes nós precisamos de ir além. Tem um texto lindo na Bíblia que fala assim, que o profeta chegou e falou assim, pegue o seu alforje com as suas flechas e o seu arco e joga essa flecha até ali. Ele joga uma, joga outra, ele joga, continua jogando, ele joga mais 2 e para. Quem lembra desse texto? Ele joga mais 2 e para. Aí ele fala assim, olha, eu só vou te abençoar até ali, porque você parou. Eu não falei para você parar. Se você continuasse jogando mais flechas, até onde a última alcançasse, até onde eu ia te ajudar, te abençoar. Então nós temos que saber que quando a gente entra na batalha, é para batalhar. E a batalha acabou, a gente continua até ter certeza que não tem mais inimigos vivos. Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei porque esse povo tem dificuldade de orar. Aí ela fala assim, pelo amor de Deus, eu só ia ali orar meia horinha não mata ninguém. Eu falei assim, meia horinha? Aí tem hora que ela fala assim, gente, começa o ensaio, a gente ora meia horinha ali, tranquilo, né? O que é orar meia horinha? Ela fala meia horinha de oração como se fosse 10 segundos, né? Porque quando eu paro para orar, irmãos, ela contando, né? Eu oro há muito tempo.
Eu vinha de madrugada com a minha querida irmã fulana de tal, ela contando um caso para a igreja, a gente começava a orar 2 horas da manhã, quando amanhecia o dia, assim, a gente ia para casa fazer um café. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, ela virou a noite orando, né? E, uma senhora, você tem que ver ela contando a história. Israel alcançou um grande livramento por causa da intensidade de um só. De um só. Olha que observação pus aqui para vocês. Ele não cumpriu só o desafio determinado, ele foi além do desafio determinado. Eu vou dar muitos exemplos, acredito que nos trabalhos de alguns tem isso aí também, que ser intenso é quando te manda fazer o A e você retorna com um A, pronto, ô Biel? Quando manda fazer o A, você retorna com um A, com B e com C. É isso. Quem lembra da passagem dos talentos? Né? Teve um que fez o que com o talento? Guardou, enterrou. Né? Teve outro que granjeou. Ou seja, a ordem era que eu vou voltar e eu quero o meu talento. Eu quero o que eu deixei. Já que ele quer o que deixou, eu vou guardar o que ele, depois ele volta e devolve a mesma coisa. Tem intensidade nisso? Não tem. Agora e o outro que pegou o talento e foi e multiplicou. Quando o mestre volta, ele fala assim, pega até esse aí, ó, do outro e entrega para ele. Né? Por quê? O texto conclui assim, né? Olha, não vou falar do texto, mas eu vou dizer de uma frase. Isso não é heresia, não, gente. Tem frases que não estão na Bíblia, mas que o contexto dela é válido para a vida da gente. Não está na Bíblia que eu vou falar. E sabe por que não está na Bíblia? Não está na Bíblia porque quem falou isso foi o tio Ben. Sabe quem é o tio Ben? O tio do Homem-Aranha. O tio do Homem-Aranha. Pastor, irmão Júnior, você está pregando Homem-Aranha? Não, não é isso. Não está na Bíblia. Mas ele falou. E virou famosa essa frase dele. Porque é uma frase que faz muito sentido. Ela fala assim, ó, grandes poderes, meu filho, geram grandes responsabilidades. Ele fala isso com o Homem-Aranha. Fala assim, grandes poderes geram grandes responsabilidades. Isso é mentira? Deus te deu muita autoridade. E se Ele te deu muita autoridade, Ele quer que você tenha muita responsabilidade. Responsabilidade. Nós temos que ter intenso. Nós temos que pedir que o Eliasar. Eu vou batalhar até a espada grudar na minha mão, mas eu não vou parar, porque eu não quero entregar para Davi só o que ele mandou fazer. Eu quero entregar muito além daquilo que ele propôs para mim. Aleluia! Se você quer mais, você tem que fazer mais. Matemática básica. Se você quer mais, você tem que fazer mais. Coloque mais nos desafios da sua vida. Né? Coloque mais. Tem uma vez que eu dei uma resposta mal educada para minha mãe, mas ela não me xingou, não. Eu pensei que ela ia me dar até uns tapas. Mas, assim, depois eu pensei e, na verdade, faz até um pouco sentido. Ela falou comigo assim, você tem que colocar sua mão onde é que você alcança. Eu tinha 17 para 18 anos. Minha mãe, nessa época, ainda quebrava a gente, assim, tranquilo, né? Aí ela foi, e hoje ela fala que não bateu em nós, né? Né, mãe? Se ela estiver assistindo aí, espancou nós, né? Mas olha só, ela falou comigo assim, ó, você tem que colocar a mão onde você alcança. Aí eu falei com ela assim, mãe, mas pôr a mão onde alcança é fácil demais, tem que tentar colocar a mão além de onde alcança. Isso faz sentido. Porque pôr a mão onde alcança, pastor, isso é comodismo. Tentar colocar a mão aonde não alcança, né? Isso é intensidade. É tentar ser mais. É tentar ir mais. É tentar fazer mais. Se você for líder, chefe de uma empresa, você dá uma missão para um funcionário e outra para outro. Aquele que trouxe o que você pediu, obrigado. Aquele que trouxe além do que você pediu, não, que é isso, ficou excelente o seu trabalho, não é assim? Tem que ser assim. Você tem que ir além. E Eliasar foi esse aqui. A guerra acabou, mas ele continuou lutando. Onde ele via um filisteu falando, ele ia lá e resolvia. Né? Falava assim, não, é para encerrar é de vez. Quem entendeu até aqui fala glória a Deus. Por último, Samar. A história de Samar, o trecho de Samar está no 23:11. Fala assim, ó. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, os filisteus reuniram-se em Lei.
É um lugar, tá? Onde havia uma plantação de lentilhas. Essa plantação era de Israel, tá certo? Onde havia uma plantação de lentilhas. Mas Samar, o exército de Israel fugiu dos filisteus. Olha lá, o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samar tomou posição no meio da plantação. Ô, gente, o exército estava indo para cima ou o exército estava correndo? Estava fugindo. Sabe o que Samar fez? Ele fugiu junto com o exército? Não. Ele ficou no meio da plantação. No meio da plantação. E o texto fala aqui, ó. Mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu. Pega essa frase aí, ó. Defendeu. E defendeu. E derrotou os filisteus. E o Senhor, naquele dia, concedeu um grande livramento ou uma grande vitória. A função daquele homem naquele dia não era atacar. Porque tem gente... Os dois anteriores que nós falamos, eles eram homens de ataque, não era? Atacava. Esse aqui, ele era um homem de defesa. Ele defendeu a plantação. Porque se destruísse a plantação de lentilha, acabou. Né? Acabou. Ele defendeu. Gente, o exército fugiu. E ele ficou. Olha só. O exército fugiu, ele ficou. Ele defendeu. Enquanto os outros estavam no ataque, os outros lá, que eles atacaram, esse aqui ele estava na defesa. Às vezes nós temos que aprender que nem tudo se resolve atacando. Ei, pastor, eita. Tem um amigo meu, ele aposentou recente, até voltou, está trabalhando no Colégio Tiradentes, mas ele fez um vídeo e pôs no Instagram. É um moço, ele deve ter uns 50 e poucos anos, jovem ainda. Aí ele colocou no Instagram, eu até contei esse negócio para minha esposa, ela não entendeu não, mas vou ver se os irmãos entendem aqui, né? Acho que ela entendeu. Ele postou no Instagram assim, uma mensagem, ele falando, um vídeo dele falando. Aí ele falou que o Joãozinho saiu com alguns amigos para comer pizza. E o Joãozinho ele tinha uma característica que ele era um pouco diferente das outras pessoas e as outras pessoas faziam descaso com ele. Aí ele senta lá na mesa da pizza para comer a pizza e chega o garçom. E Joãozinho era o primeiro da esquina da mesa. Se o garçom passou primeiro por ele, o garçom teria que servir quem primeiro? Ele. Aí o garçom olha para ele e não dá crédito. Não dá crédito para ele. Aí o garçom pula o Joãozinho e começa a servir as outras pessoas. Aí ele serve todas as outras pessoas e deixa o Joãozinho sem a pizza. Aí o Joãozinho levanta o dedo e fala assim, ô garçom, por gentileza, me dá um pedaço de pizza, né? Aí o garçom fala assim, uai, mas você já comeu? Aí eu falei com minha esposa assim, se você quebrava a pizzaria inteira. Chama o gerente, não é possível, eu comi o quê? Meu prato tá ali, rebobina a câmera. Né? Se fosse vocês, o que vocês fariam? A mesma coisa que eu sei. Ia pro ataque. Não ia pro ataque? Ia pro ataque ou não ia? Quem é daqueles lá, qualquer coisinha, chama o gerente. Né? Aí desemprega o funcionário, né, que às vezes não está no dia bom. O funcionário está ali, está no dia bom, dá um atendimento ruim. Não está fazendo descaso de mim, não. Às vezes está no dia ruim, poxa. Chega no funcionário e fala assim, ô jovem, você está com algum problema? Assim, vamos fazer uma oração. Não é? Chama seu gerente lá que fazer, você fica desempregado agora. Não é assim? Olha só. Sabe o que o Joãozinho falou? Tudo bem. Já que eu já comi, tem como você me dar só mais um pouquinho? Olha só. A gente aprende muito com essa historinha, não aprende? Aprende mais. Já que você disse que eu já comi, tem como você me dar mais um pouquinho? Ué. Para que precisa ir para o ataque? Não precisa. A vida não é feita de ataque. Não é. A vida não é feita de ataque. Às vezes os pequenos ataques geram os grandes conflitos. É verdade ou não é? A gente perde a bênção, não é por causa de coisa grande não, gente. A gente perde a bênção, perde a unidade, pastor, por causa de coisa pequenininha. É aquela discussãozinha boba, aí ela vai crescendo, ganha uma proporção que você assusta que não, aí tem que ligar para o 190. É um trem bobo. Né? Contar para vocês, né? Lá no meu serviço eu já vi muita gente morrer por causa de som alto. Gente, como assim? Eu não estou nem ouvindo Itatiaia mais.
Você não pode ouvir, né? Eu até gosto do Renato Rios Neto, mas no programa dele dá sair em sangue. Depois eu rebobinei esse pedaço da mensagem e mandar para ele. Ué. E às vezes é tudo por causa de coisa pequenininha. Não leva o desaforo para casa, né? Assim? Oh, meu Deus do céu. A gente fala que existem dois grandes grupos de pessoas. Os corajosos e os covardes. Mas às vezes, determinado comportamento, pastor, que é visto como covardia, é um grande ato de coragem. Quem lembra quando Jesus tomou um tapão no rosto? Ele mandou virar outra face para bater. Quando os soldados estavam lá martirizando ele. Simplesmente ele cumpriu a missão dele. E às vezes a nossa missão não é só como a missão de Eleazar, né? Não é só como a missão de Eleazar. Não é só como a lição de Josebe. Às vezes a nossa missão tem que ser igual a de Samar. Peraí, eu vou ficar aqui e vou defender. Né? Eu vou ficar aqui e vou tomar a posição de defesa. Nós estamos caminhando para o fim. Quais as lições, né, que nós tiramos hoje dessa mensagem? Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Quais as lições que nós temos hoje com essas mensagens? Esses homens estavam em unidade? O que vocês acham? Estavam em unidade aí. Todos estavam em unidade com seus respectivos exércitos. Eles estavam no mesmo propósito. Né? O propósito deles era o mesmo: defender Israel. Defender Israel, seja atacando, seja defendendo. Cada um tinha uma função, cada um tinha uma habilidade. E todos eles foram, olha a característica comum deles: todos eles foram vitoriosos. Vou repetir. Todos eles, dentro de suas habilidades, foram vitoriosos. Eles tinham uma missão a cumprir, e eles cumpriram a missão. E eu vou contar para vocês de um grande cumpridor de missão. Profetizava-se no Antigo Testamento que alguém teria que vir para poder pôr ordem nisso aqui. E ele usaria uma ferramenta diferente da ferramenta de Eleazar, de Josebe, de Samar. Ele usaria uma ferramenta que, eu digo para vocês, Josebe, Eleazar e Samar, se não for pregado, é esquecido. Inclusive, aposto que tem muitos aqui que nem nunca viu falar dessas pessoas. Sim ou não? Tem gente que nunca viu falar deles. Eles usavam espada, lança. E por mais que eles usassem essas ferramentas nas suas batalhas, os exércitos se voltavam constantemente contra Israel. O profeta teve uma visão de uma grande estátua. E quando ele fala, no finalzinho da mensagem, ele fala assim, da visão, né? Do sonho do rei. Que vinha uma pedra e ela rolava, e ela encostava nos pés de barro dessa estátua e desmoronava a estátua por definitivo. E a palavra de Deus traz mais detalhes de quem seria essa pedra, né? Aquela pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra de esquina. E essa pedra de esquina veio como promessa. Promessa para mim, promessa para você, promessa para todos nós. E ele usou uma ferramenta fantástica. E ele cumpriu integralmente a sua missão, mesmo nos momentos que ele poderia ter desistido da missão. Porque os que estavam com ele, os escolhidos dele, no momento de maior aflição, foram embora. Inclusive falaram que não estavam com ele. E quando ele cumpre a missão dele pregado na cruz, existe um marco que ele fala assim: eu cumpri minha missão. Ele olha para as pessoas, olha para a mãe dele, fala: esse é seu filho, esse é sua mãe, né? E aí no finalzinho da missão dele, ele olha para o pai, fala que está entregue o Espírito. Aí ele usa uma frase pequenininha, que quer dizer assim, eu concluí a minha missão. Ele fala assim, está
consumado. Quando ele estava preso na cruz do Calvário, ele fala assim, ó, eu tinha uma missão para cumprir. A palavra fala assim, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele habitou de fato entre nós. E ele tinha uma missão para cumprir, morrer por nós. Porque na palavra de Deus, Isaías fala que pelas suas machucaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. E para nós sermos sarados pelas machucaduras dele, ele tinha que cumprir a missão. E quando ele cumpre a missão de dor. E uma missão que ele usou uma ferramenta chamada amor. E por causa dessa ferramenta chamada amor, e porque ele foi pregado na cruz, e porque ele disse, está consumado, ou seja, eu cumpri a minha missão, Deus colocou o nome dele sobre todo nome. Para que todo olho, todo povo, toda boca possa dizer, Jesus Cristo é o Senhor.